Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Mas vamos iniciar o culto. Vamos. Ok. Bom, se não apareceu nenhum cantor, a gente já sabe quem vai cantar, né? Ah, não, apareceu a cantora. Vocês escaparam, viu? Escaparam, velho. Apareceu a cantora. Então vamos ler o Salmo. É o Salmo de número 146. Vamos ler desta noite a misericórdia de Deus. Se nos diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com a mão poderosa, o braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Perdão, gente, esqueci de ler o 11. E tirou do Egito do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 13. Aquele que separou as duas partes do mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que entre eles fez passar Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho ao faraó e os seus exércitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Ogo, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós, no nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao tributar louvores ao nosso Deus nos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, meus irmãos. Nós vamos fazer esse momento de oração, vamos orar esse momento. Vamos pedir nossa irmã Zélia para fazer esse momento de oração. E em seguida, Clivanês, Cariane está aí para nos ajudar? Eu tô aqui, Jorge. Graças a Deus, viu, minha filha? Graças a Deus. Aí, após a oração de Zélia, você entoa 2 cantos do nosso cenário, tá bom, irmão? Tá certo. Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Oremos, Paizinho querido, Senhor da glória. Em nome do Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em seu nome, porque a sua misericórdia tem sido grande conosco, a ponto de não termos sido consumidos. Pelo contrário, aprove ao Senhor fazer-nos seus filhos para o louvor da sua glória. Rogamos-te, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, seja com todos os filhos que aqui se encontram, para buscar a tua face nesse momento de culto de oração. Te rogamos que seja com o teu filho, o presbítero Jorge, à frente deste trabalho. Te peço que esteja abençoando a sua igreja na face da terra, e especificamente a segunda igreja presbiteriana em Campina Grande, e as suas congregações, seja Catolé de Zé Ferreira, seja Barra de Santa Rosa, seja as de Lagoa Seca. O Senhor esteja abençoando os nossos pastores, presbíteros e diáconos e todas as sociedades internas. Que o Senhor seja com os grupos de louvores. Que o Senhor seja com a administração da sua.
que tudo aconteça para o louvor da sua glória. Assim te rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Sonde e prescute o nosso ser, perdoa-nos. Seja de pensamento, para obra, ação, omissão, passe sobre nós o sangue do que possamos entrar no Santo dos Santos e bendizer-te na beleza da tua santidade, Pai. Assim oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Vamos, graça e paz, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o hino 110, A Vida com Jesus. Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio a dentas trevas que impedem-me o andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda, e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para lá. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Amém, irmãos? Vamos continuar louvando ao Senhor no hino 113. Achei um bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador, amado, meu protetor do mal, ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará, ser fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver.
Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Amém? Ele é nosso amigo, irmãos. A palavra está com Jorge. Amém. Nós vamos estar nesse momento ouvindo a palavra, um momento de reflexão, a palavra do Senhor. Passar a palavra à missionária Zé Araújo, vai nos trazer a palavra do Senhor nesta noite. Deus abençoe a nossa irmã e use na força do seu poder. Amém. Mais uma vez eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro, na carta escrita do apóstolo Pedro, a carta de número 1, capítulo 5, que tem por título Conselhos para o povo. Isto de acordo com a Bíblia de Estudo Conselheira, o texto tem esse título, Conselhos para o povo de Deus. Aqui se encontra reunido o povo de Deus. E a sua palavra nos diz: aos presbíteros que há entre vocês, eu dito como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da história que há de ser revelada. Peço que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente, jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns para com os outros, porque resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os lancem ele todas as suas ansiedades. Ele cuide de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de você, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhes firme na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou, sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Mais uma vez, vamos ao Senhor. Paizinho querido, a sua palavra foi lida. Te peço, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, tome esta tua serva em tuas mãos. Pois nós, a tua igreja, estamos aqui reunidos e precisamos aprender de ti e contigo. Que o teu Santo Espírito ministre sua palavra aos nossos corações. Que saiamos daqui regozijados, convictos de que o Senhor tratou conosco. Assim te rogamos, em nome
Glória a Jesus. Amém. O texto lido foram 10 versículos, como os irmãos puderam ouvir. O texto tem por título Conselhos para o Povo de Deus. E o texto fala a respeito dos presbíteros, e Pedro diz que é um deles. Fala também a respeito da testemunha, que é testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ele diz: olha, estou falando para vocês, eu, presbítero, como eles que são presbíteros, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da que há de si. Diz: olha, eu estou falando a respeito da glória de Deus. Glória essa que se concretiza na pessoa de Cristo Jesus e que ainda aconteceu em 100%, porque há de ser revelada parte do que fora descrito no Antigo Testamento a seu respeito, ainda vai acontecer. Mas eu peço, aí vai falando a respeito dos que pastoreiam, orienta como isso deve acontecer. Peço que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vós ou entre vocês. Vai dizendo, não por obrigação, mas espontaneamente, fazendo como disse Isaías, quando o Senhor perguntou a Isaías: a quem enviarei? Perguntou entre si a Trindade: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, ouvindo essa colônia, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos ser como Isaías, que o Senhor concretize em nós aquela ordem que ele diz lá em Marcos, capítulo 15, verso 16, de que a gente possa ir e anunciar a palavra a todos, porque em Atos 1:8 diz que nós deveríamos ficar revestidos do poder e assim ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor diz, usando Pedro, que aqueles que estão pastoreando façam isso espontaneamente, como Deus quer, não por ganância. Nós bem sabemos que estamos diante de uma época em que muitos dos que dizem ser chamados, e não posso dizer que não são, mas tem muitos que não almeja ir para pequenos grupos, não almeja ir para lugares, não almeja estar em lugares simples, mas vê o ministério como uma profissão e que devem galgar grandes recursos a respeito do que irão ou do que estão. Mas a palavra do Pedro diz aqui que isso deve acontecer espontaneamente, não por ganância, mas que deve ser realizado de boa vontade. Não como dominadores, ou seja, como aqueles que agem de forma carrasca, mas aqueles que se dispõem nas mãos do Senhor e ser instrumento para ensinar, para exortar e para corrigir o povo que Deus tem confiado a eles, aos pastores. Dizendo, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. E segue Pedro dizendo, e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa de glória que nunca perde o brilho. Quando a gente olha em 1 capítulo 15, verso 58, o apóstolo Paulo diz para aqueles que fazem a obra do Senhor que o seu trabalho não é em vão e que a recompensa não vem de qualquer um,
mas a recompensa é dada pelo Senhor, que é soberano e santo sobre todas as coisas. Depois do apóstolo Pedro fazer essas recomendações aos líderes, aí também mostra para os demais que todos nós precisamos estar dentro desses ensinamentos, recebendo esses ensinamentos, sendo obediente a esses ensinamentos, pois ele diz, peça igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Então, o jovem está ali diante do Senhor, mas está congregando em um lugar que tem a liderança levantada pelo Senhor, e a recomendação é que eles, ou seja, o grupo jovem, escutem e aprendam com eles. E isso para a glória de Deus. Disse mais o apóstolo, que todos se revistam. Agora se revistam de quê? De humildade. E humildade para que fazer o que vai dizendo logo em seguida. Se revista de humildade no trato de uns para com os outros. A palavra diz que depender de vós, devemos nós ter paz com todos os homens. E diz isso, revestivos de humildade no trato de uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos. Quando agimos de forma diferente desse ensinamento, estamos fora do propósito de Deus. Estamos nos adaptando daquilo que agrada a Deus, que é andar de forma que todos estejam realmente em unidade. É tanto que nós encontramos uma recomendação no Salmo 103. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. É como o alho que desce sobre os montes. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando não nos portamos assim, a palavra já nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aqui a gente tem a orientação que devemos fazer o quê? Diante desse ensinamento, diante dessas instruções, o apóstolo diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Tem outra versão que diz, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. São só sinônimos desse conteúdo, mas o ensinamento é o mesmo. E vai dizer para que você precisa fazer isso enquanto ovelha do Senhor, ou enquanto rebanho seu pastoreio. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Deus, em tempo oportuno, os exalte. Quem vai te exaltar, quem vai te conduzir, como diz o Salmo 138, em bom termo, é o Senhor, o soberano sobre todas as coisas. Agora ele espera que todos nós estejamos atentos aos ensinamentos que são dados em sua casa, que são dados pela liderança que ele, o Senhor, levantou, para que o nome do Senhor seja exaltado através da vida de todos nós. Depois ele dizer que, além de fazer isso, de se humilhar perante a potente mão do Senhor e deixar que ele, o Senhor, exalte no tempo dele, porque o tempo dele é diferente do nosso tempo,
Lá em Provérbios, capítulo 16, verso 1, a palavra diz que o homem faz planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Por isso devemos seguir a recomendação que está aqui no verso 7. Lancem sobre ele todas as ansiedades, porque ele cuida de vós. Se a gente olhar em Mateus, capítulo 11, dos versos 28 ao 30, o Senhor nos convida a chegarmos a ele, como estamos, lançando sobre ele o nosso fardo, que é pesado, e ele nos dará o seu jugo, que é suave e leve. Por isso é precioso lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. Ele cuidará, ele cuida de todos nós, ele cuida de vocês. Isso na linguagem de hoje, diz o texto. E ele diz mais uma outra recomendação para todos nós. Sejam sóbrios e vigilantes. Veja que em 1 Tessalonicenses 5, 17, ele nos dá a ordem de orar sem cessar. Já o 18 diz que a gente deve em tudo dar graça, porque a vontade de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Por isso, sejam sóbrios e vigilantes. E não esqueçam de que ele vai fazendo uma colocação. O inimigo de vocês, quem? O diabo, anda em derredor. Ele não está no nosso redor. Ele está no nosso redor. E olha, diz o texto. Anda em derredor como leão. Ele não é o leão. Ele anda em nosso derredor como leão. Mas para quê? Para proteger? Não. Ele anda rugindo, procurando alguém para devorar. Por isso, devemos ser vigilantes. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo faz uma recomendação para nós, dizendo que aquele que pensa que está em pé, tenha cuidado para que não caia. Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar na torre de vigília. Muitos sublimes estudos que temos ouvido dia após dia, nos ensinamentos através do profeta Ezequiel, e o conteúdo do ser vigilante, ou do estar na torre de, para que possa perceber tudo que possa vir a acontecer no vosso redor. Você e eu precisamos ter visão de águia, como diz o profeta Isaías. Nós precisamos. A águia, ela não desce para pegar a sua presa, enquanto ela não tem a convicção que vai dar um único bote, vai subir com a presa que ela veio buscar. O cristão precisa estar firme no Senhor, para que o inimigo de nossas almas, que está em nosso derredor, não venha querer nos tragar. Ele não vem querer nos tragar com coisas difíceis, não. Ele vem querer nos tragar com coisas que, a princípio, ou aos nossos olhos, parecem coisas provosas, coisas boas, coisas agradáveis. É tanto que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, lá no capítulo 6, que, se possível, ele se fará de anjo de luz para enganar a nós, os remidos do Senhor. Pedro aqui está dizendo, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. E o que é que você e eu precisamos fazer? Pedro já nos recomenda. Resistam-lhes. Firme na fé. E o que é a fé? Hebreus 11:1 nos ensina que a fé é o firme fundamento
das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. No verso 6 desse mesmo capítulo, ele diz que aquele que se aproxima de Deus só pode se aproximar ou se tornar galardo por Deus se for por fé. Então, se resistam às ciladas do inimigo, isto através da fé, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, dizia Pedro, os nossos irmãos, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento igual aos de vocês. Não pense que a batalha é só nossa. Muitos têm enfrentado batalha e, quem sabe, muitas das vezes a gente acha que a nossa batalha é a maior. Porque o Senhor também nos diz que não nos permite prova além das nossas forças. Tudo aquilo que parece ser além das nossas forças, nós vemos como algo que não podemos existir. Mas se nós refletirmos de forma geral, nós vamos perceber que muitos têm passado lutas maiores do que nós, os brasileiros. Pois se nós temos a liberdade nesse momento, unidos em culto. Cada um que quis está com a sua Bíblia em mãos, impressa. Se que está com o telefone e nele tem instalado a Bíblia, está acompanhando o texto. Mas tem muitos no mundo que nessa hora não tem acesso a nenhuma folhinha da palavra de Deus. Muitos que têm só uma folhinha. Tem muitos que estão fazendo culto às escondidas, mas estão ali fiel na brecha da intercessão. Como diz lá em Ezequiel 2:30, para que não seja achado, sem que esteja ninguém, ele se encontra ali na brecha, porque no 22:30 o Senhor disse que procurou um que estivesse na brecha e não encontrou um sequer. Tem muitos que estão ali na brecha, intercedendo, fazendo a vontade de Deus e para a glória de Deus, para que tantos outros sejam abençoados, sejam alcançados, sejam livres e se torne para a glória de Deus, como a própria palavra de Deus diz, filhos, e não permaneçam como criaturas. No verso 10, encerrando a nossa reflexão, o apóstolo diz para nós, e de toda a graça que em Cristo os alcançou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo a aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Ou seja, fazer tudo isso em todos nós, a sua igreja. E para quê? Para que a ele seja o domínio para sempre. Amém. Deus nos abençoe. E que possamos hoje e sempre nos humilhar perante a potência do Senhor e esperar que no tempo do Senhor ele faça aquilo que a ele apraz, porque a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus nos abençoe e eu agradeço o presbítero Jorge pelo convite e quero dizer a todos que o servo é para servir. Quando quiser, eis-me aqui. Que Deus abençoe a todos e a palavra está com o presbítero Jorge. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela participação. Nós vamos para o nosso momento de oração. Nós vamos orar. Começar nosso momento de oração de forma conjunta. Nós vamos pedir nesse momento oração. Vamos orar pelo que Deus tenha misericórdia de nós. Nós lemos o Salmo pedindo a misericórdia de Deus, e nós sabemos o que nos afasta de Deus são os nossos pecados, as nossas negligências, as nossas transgressões. E nós vamos fazer esse momento de oração, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Você faça a sua oração
E daqui a alguns instantes eu pedi ao nosso irmão Alexandre para fazer essa oração, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nos confessando, reconhecendo a nossa natureza que é inclinada muitas vezes ao erro, mas humildemente nós colocamos em Tuas mãos as nossas vidas. Queremos ser dependentes de Ti, Senhor, e aguardamos na Tua providência neste momento. Também colocamos em Tuas mãos os Teus filhos e filhas que aqui estão orando, intercedendo pelos seus familiares, seus entes queridos, por uma causa, provavelmente saúde financeira, espiritual, o Senhor sabe. E nós colocamos a Tua igreja em Tuas mãos, Senhor, neste momento. Colocamos os líderes nas Tuas mãos, Senhor. Colocamos, Senhor, aquele que porventura está fraquejando na fé. Colocamos em Tuas mãos, Senhor. Tenha misericórdia e segura-o com a Tua mão poderosa. Ó Deus querido, que o Senhor possa derramar a Tua graça, que o Teu Santo Espírito, ó Senhor Deus, possa convencer, ó meu Pai, as pessoas da situação real que ela se encontra. E isso nós te pedimos, ó Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, porque compreendemos que o Teu Filho amado nos ensina dessa forma. Assim sendo, nós somos gratos pelo dom da vida que o Senhor nos dá, pelo pão de cada dia, Senhor. Muito obrigado e abençoe aqueles que não têm, Senhor. Nada para comer, nada para vestir, nada para dormir, Senhor. Tenha misericórdia deles, Senhor. Vá de encontro. Usa, Senhor Deus, os empresários, usa, Senhor Deus, as forças cívicas para que possa também abençoar os menores. Tome em tuas mãos a tua igreja, Senhor, nesse tempo de luta. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Microfone, meu Jorge, microfone. Perdão. Nós vamos estar orando nesse momento pelos pastores, missionários, presbíteros, irmãos que estão no campo missionário. Sabemos de vários testemunhos que irmãos que estão no campo missionário, sabendo de alguns irmãos também próximos a nós, também aqui no sertão, pregando também a palavra. Os irmãos que estão se envolvendo com esse trabalho. Nós vamos pedir para a Vanusa fazer esse momento de oração por todos os pastores, pelos irmãos que estão nos campos missionários. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, ó Deus, neste momento, Senhor, onde nós nos encontramos aqui reunidos, ó Deus, com o intuito de aprender da Tua palavra, de falar contigo, com o intuito, ó Deus, de te agradecer também por tantos benefícios que Tu tens dispensado sobre nós. Pai, neste momento, Senhor, nós te rendemos graças, porque Tu tens sido bom, maravilhoso, Tu tens sido Deus, Senhor, que tem caminhado conosco todos os dias da nossa vida. Pai, neste momento, Senhor, eu quero te apresentar todos os pastores, todos os evangelistas, todos os missionários, todos os campos, ó Deus, os nossos campos por aqui, os do Brasil, ao redor do mundo, onde tem, ó Deus, alguém, Senhor, com a pretensão, Senhor, com a ordem de pregar o Teu Evangelho, que ele seja, Senhor, abençoado por Ti, que Tu possas dar o direcionamento, a sabedoria, que Tu possas usar, Senhor, cada pessoa, Deus, nesta missão de obedecer o ID de Jesus e a todas as terras e locais. Deus abençoa também, Senhor, todas as pessoas que irão, Senhor, ouvir da Tua palavra, que elas possam, Deus, assim ser tocadas com a semente do Evangelho. Deus fortifica, fortalece, providencia e acompanha os Teus filhos, todas as pessoas, e nós também, Senhor, que temos a missão
de pregar o evangelho do reino por onde quer que andarmos. Nos ajuda, Senhor, dispensa sobre nós o teu cuidado. Nós precisamos de ti, ó Deus, cada dia da nossa vida. Obrigada por tudo, na mediação de Cristo Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Nós vamos estar orando também pelos enfermos, pelos irmãos que pedem oração, que estão passando por momentos difíceis. Então, nós vamos estar orando também por aqueles também que estão enfermos, mas não físicos, mas também espirituais, que Deus possa também restabelecer e fazer a obra dele na vida de cada um. Nosso irmão libanês vai fazer esse momento de oração. Senhor Deus, soberano Pai, te agradecemos ao Senhor por todas as coisas que tu tem feito, pela esta terça-feira, por ter nos ajudado, Senhor, por ter nos conduzido, Pai, até esse momento, Senhor, que oramos a Ti, sabendo que Tu és soberano sobre o céu e sobre a terra, que Tu és o único digno de toda honra e toda glória, Deus. Te pedimos nesse momento, Senhor, aos nossos irmãos, Senhor. Te pedimos nesse momento às pessoas, Pai, que estão passando por problemas, Pai, de saúde, Senhor. Sabemos que, humanamente, Pai, muitas vezes ficamos perdidos, Pai, nessas situações, Senhor, da qual muita gente, Pai, está passando, Senhor. Sabemos, Pai, que quem está ao redor também, Pai, é atingido, Senhor. Cuidando, Senhor, que o Senhor possa estar dando, Pai, vigor, Senhor, a essas pessoas, Pai. Tanto essas pessoas que estão enfermas, Senhor, tanto essas pessoas, Pai, que estão cuidando dessas pessoas enfermas, Senhor. Em nome de Jesus, que elas nunca possam esquecer que Tu és soberano sobre todas as situações. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos para aquelas pessoas também, Pai, que se encontram longe de Ti, Senhor. Que, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa estar colocando Teus filhos, Senhor, ao pregar, ao levar uma mensagem para essas pessoas. E que Teu nome seja glorificado em toda situação, Senhor. Tu és bondoso, Tu és misericordioso, Pai. Derrama Tua misericórdia sobre a vida dessas pessoas, Pai. Tanto enfermos físicos como espirituais, Senhor. Tu és o único que pode socorrer. Tu és o único soberano, Tu o verdadeiro eu sou. Obrigado, Deus, por todas as coisas. Em nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer isso também, esse momento, pelas autoridades constituídas. Sabemos que temos autoridades da nossa nação, em todas as esferas, seja no âmbito federal, municipal, para que Deus possa tomar, né, conhecimento e sabedoria para que eles possam também conduzir o povo, porque a palavra de Deus também nos diz que nós devemos orar pelas autoridades para que tenhamos a nossa vida aqui mansa e tranquila aqui na terra. Então, eu pedi nosso irmão Tairone para fazer esse momento de oração pelas autoridades constituídas. Amém. Querido Deus e Pai, nós sabemos que Tu és soberano e que o Senhor controla cada um, Senhor, das coisas e cada uma das vertentes que atuam no universo, meu Deus. Sabemos que és poderoso. E, Senhor, nós te pedimos, Senhor, pela vida das autoridades, Senhor, seja elas federais, estaduais, municipais. Senhor, que esses homens, eles possam reger, Senhor, a sociedade de acordo com a Tua vontade, onde o Teu nome possa ser glorificado, onde o que eles fizerem, Senhor, seja para a glória do Teu nome, Senhor, e que eles não venham, Senhor, de forma alguma a propor, Senhor, coisas que destruam ou minimizem, Senhor, a Tua obra. Nós te pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida deles, para que tudo quanto eles fizerem, Senhor, seja do Teu agrado e da Tua vontade. Pois bem sabemos, Senhor, que
O coração do rei ou da autoridade também é inclinado pela tua mão. Nós te pedimos isso, Senhor, pela graça de teu Filho amado Jesus. Amém. Pedindo oração, né, pelos desempregados. A nossa nação está passando um momento difícil, tem muitas pessoas desempregadas e é momento da gente estar orando também por esse momento difícil que nós estamos passando. Vou pedir para Melina fazer esse momento de oração. Amém. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, Pai, continuando em Tua presença, queremos Te agradecer, ó Deus, por ser tão maravilhoso para conosco, pelo Senhor ter suprido, Senhor, as nossas necessidades. Obrigada, Deus, pelo pão de cada dia que não tem faltado, Senhor, às nossas mesas. E te pedimos, Senhor, que não falte na mesa de nenhuma pessoa. Ó Pai, neste momento quero te pedir, Senhor, interceder por aqueles que neste momento encontram-se, Senhor, em dificuldades financeiras, desempregado. Ó Pai, que o Senhor possa abrir portas, Senhor, para essas pessoas. Ó Pai, que o Senhor continue abençoando elas, Senhor, e suprindo as necessidades. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, pela Tua graça, Senhor, que é derramada sobre nós constantemente. Pai, pelos mínimos detalhes que vemos, Senhor, o Teu cuidado para conosco. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, essas pessoas que estão em momento de dificuldade e que o Senhor também nos ajude. Ó Pai, fica conosco, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, reunidos, mesmo que de forma virtual, para estar, Senhor, intercedendo uns pelos outros, ó Pai, e que o Senhor continue nos abençoando, nos dando, Pai, esse desejo de estar em Tua presença. Fica conosco, nos dá uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos também estar orando pela igreja perseguida. Nós temos recebido muitos relatos de igrejas perseguidas. Muitas pessoas estão se levantando contra a igreja do Senhor. Nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. É nesse sentido que nós vamos estar orando nesse momento, e para Caliene fazer esse momento de oração. Oremos. Santo Deus e Pai, nesse instante queremos interceder, Senhor, pela igreja perseguida, onde tem tantas pessoas, Senhor Deus, querendo engrandecer ao Senhor, querendo louvar o Teu nome, e encontra-se, Senhor, em perseguição, Pai, muitas vezes política, religiosa, Deus, muitas vezes estão num país onde reconheceram que o Senhor é o Salvador de cada uma delas, mas infelizmente não podem, Senhor, se reunir junto com as outras pessoas, Deus. Tenha misericórdia. Pai, em nome de Jesus, sede com todas as lideranças, Senhor, das igrejas que estão sendo perseguidas, Pai. Que o Senhor esteja dando sabedoria, Senhor Deus, a cada um destes para fazer de acordo com o que o Senhor quer com o seu povo. Pai, em nome de Jesus, eu venho te agradecer por termos aqui no Brasil essa livre expressão de poder falar no Senhor, falar de Ti para as pessoas. Então, que possamos, Senhor, estar aproveitando essa liberdade religiosa para poder falar do Teu amor. Pai, em nome de Jesus, sede com todos esses que querem, Senhor, evangelizar e encontram-se encurralados, sem poder evangelizar por conta da perseguição. Tenha misericórdia, anima, Senhor Deus, fortalece a cada um destes que encontram nessa situação. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir uma bênção sobre elas. No nome santo do Senhor Jesus, amém. Amém. Nós estamos no término do nosso culto de oração e nós vamos abrir esse momento para aqueles irmãos que gostam, que querem pedir, que tem a fazer o pedido de oração. Sabemos que tem algumas pessoas que colocam no grupo momento de oração, então esse é o momento
E nós vamos facultar a palavra, quem quiser fazer o pedido, para nós orarmos juntos. Jorge. Oi? Eu queria pedir aos irmãos para orar por Vanessa. Ela vai fazer a última prova do curso dela amanhã. E está lá choramingando, dizendo que é uma prova muito pesada e etc. Coisa e tal. Bem, vamos fazer o que a gente pode. Você estude e a gente vai orar. Para que você lembre o que estudou hoje, né? Então, eu pedi aos irmãos que lembrem de orar por Vanessa. Pastor, eu oro todo dia por Vanessa, todo dia eu oro. Eu não me esqueço de Vanessa, nem um minuto. Obrigado. Estava orando há pouco tempo, por isso quando foi orar eu me lembrei. Eu disse, será que Vanusa chegou e Vanessa como está? E estava aqui já fazendo intercessão por ela. Porque eu creio na vitória de Vanessa. Eu creio na vitória de Vanessa. Gente, eu quero pedir oração. Eu vou pedir uma oração para Deus que está com crise de enxaqueca. Obrigada. Por quem? Eu não vi. Mateus, está com uma crise de enxaqueca e eu peço que ore por ele. Amém. Eu peço que a gente continue orando por Ian, a criança que eu sempre tenho dito de 5 anos, que está com tumor. Que a gente continue orando pelo presbítero Barbosa, lá da Igreja Central. Orando pelo filho do pastor Caçula, um diácono que se encontra em tratamento oncológico. A missionária Fátima Lopes, que faz quimioterapia e radioterapia. Solange Agnolha, lá da Igreja Presbiteriana de Boa Vista, que também está fazendo tratamento oncológico. Simone, da Igreja Presbiteriana Central, que a gente esteja orando por essas pessoas, porque Deus pode sobre todas as coisas. Eu peço que a gente ore por Neide. Neide fez 2 cirurgias, tirou 3 tumores, e Deus é quem está dando, e eu creio na vitória, porque Deus soubesse que ore por Mamed, que teve um quadro muito difícil do Covid, mas hoje, para a glória de Deus, deu alta, que tipo de alta? De sair da UTI para vir para um apartamento. E eles pedem oração. É um casal que a gente vem evangelizando há anos. O filho já foi alcançado por Jesus e eu espero em Deus de ver o salvo para a glória de Deus. Vamos pedir para a Geralda fazer esse momento de oração. Saudar a todos, oramos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus te louvamos pela grandeza, pela tua vida, te louvamos por esse trabalho, te louvamos, Pai, porque tu já nos deste nessa noite, Pai. E também nessa hora, Pai, estamos aqui te colocando no nome de Jesus todos esses que foram, essas pessoas que foram citadas, Pai, que se encontrem firmes, como você é médico por excelência, e a tua palavra, Jesus, teu filho amado, Jesus nos ensina que devemos colocar tudo diante de ti, se cremos e pedir no seu nome, o farás. E aqui nós estamos fazendo a tua igreja, crê, meu Pai. E nesse momento, ó Pai, aqui reunido, nós estamos colocando todos esses, Pai, que se encontram firmes. Especialmente Mateus, que se encontra com enxaqueca, Pai. Que tu visita essa criança e sane, meu Pai, essa enfermidade. Restabeleça a sua saúde. No nome de Jesus, e vai de cada um desses que foram citados, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te rogamos que visite como médico que tu és por excelência.
faça a tua obra no nome do Senhor Jesus. Nós já te agradecemos pelos teus feitos, no nome de Jesus, e também por esse trabalho que foi realizado, que está sendo realizado por toda a liderança da tua igreja ali, a igreja presbiteriana em Campina Grande. Muito obrigado por tudo, por esse momento livre e maravilhoso. Te rogamos especialmente agora por Vanessa, Pai. Dá a vitória de Vanessa, tu sabes, meu, tua serva precisa, ajude e dê a vitória, que ela cante o canto da vitória, no nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Então, nós agradecemos a participação de todos os irmãos que estiveram orando, nosso irmão Alexandre, todos os irmãos que oraram e participaram desse momento de oração, de comunhão, e meditação e reflexão da palavra. Vamos pedir ao pastor Saul para fazer a oração final. Em seguida, já podemos nos despedir, agradecendo a participação de todos os irmãos. Oremos, queridos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos pelo privilégio de estarmos nesta noite reunidos em oração. Te louvamos pela vida de cada um dos teus servos que nesta noite participou deste culto, pelas famílias que participaram desse trabalho nesta noite. Pedimos pelo teu servo Jorge, sua família, e também te rogamos por todos os pedidos de oração que foram feitos hoje aqui, pelas autoridades, Senhor, e por todos aqueles que se dedicam e se afadigam na tua obra. Nós te louvamos e agradecemos. Pedimos uma noite em paz. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. E Boa Deus noite. abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, que Deus Deus abençoe a nossa vocês igreja todos. e toda a liderança. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus Senhor a abençoe todos. todos os irmãos e as irmãs, em nome de Jesus. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados triviais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado
podereis saber quão doce é a divina comunhão. Podereis muito bem prová-la e tereis compensação.